Vamos falar de democracia? O tempo passa muito rápido e nós já temos quase 2 anos do 8 de janeiro. O que mudou de lá para cá? Nossa democracia está saudável? E o que a gente pode também esperar para os próximos anos? Bom, nós temos aqui a alegria de fazer este programa especial de fim de ano no My News, nos estúdios da Reag Investimentos, aqui no Mané Garrincha, em Brasília. Então, Paty, sem mais delongas, roda a vinheta para a gente apresentar os nossos convidados. Bom, estão aqui conosco Paulo Motorim, ele é editor do Intercept Brasil, e temos também a alegria de receber o presidente da ABDI, Ricardo Capelli, que é a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, ele também que foi interventor na segurança pública do Distrito Federal naqueles tempos difíceis, e a Mara Luque, diretora de jornalismo do canal My News. Quero começar direto com o presidente. Presidente, 2 anos praticamente depois do 8 de janeiro. Como o senhor está vendo esse quadro? Eu estava até lembrando que a cúpula da Polícia Militar do DF, à época, ainda está presa. Quer dizer, a situação mostra que muitas coisas graves foram descobertas nesses 2 anos. Você acha que os brasileiros estão mais conscientes do que se passou no 8 de janeiro ou, pelo contrário, em 2 anos se tentou relativizar o que se passou? Olá, Afonso, Paulo, Mara, é um prazer conversar com vocês. Veja, a conquista e a consolidação da democracia, ela é uma batalha permanente. Eu até estava vendo ontem um vídeo da nossa querida Fernanda Torres, atriz agora do Ainda Estou Aqui, né? Ela falando como o filme está sendo importante para mostrar para as novas gerações que não viveram a ditadura militar, não viveram o período da repressão, para elas tomarem conhecimento, saberem como era, né? Então, acho que esse é um processo permanente. Acho que as instituições, o Supremo Tribunal Federal teve um papel muito importante, mas eu acredito que o mundo vive um momento de muita turbulência. Então, é bom a gente ficar sempre atento. E acredito que a gente vai ter um teste fundamental. Por quê? Porque está em curso o julgamento da conspiração, que culminou no dia 8 de janeiro, mas que começou muito antes do dia 8 de janeiro. Veja, conspirações golpistas estão presentes em vários momentos da história brasileira. Por que nunca houve um julgamento dos conspiradores? Então, essa é uma pergunta que deve nos levar a alguma reflexão. E dessa vez está em curso o julgamento desses conspiradores. Um julgamento que indiciou no primeiro momento 36 pessoas, incluindo dezenas de militares, incluindo 6 generais. Recentemente, o ex-presidente fez um apelo que eu entendi como um apelo-ameaça. Ele dizendo, pelo amor de Deus, vamos para uma anistia. Isso foi um apelo ou foi uma ameaça? Por que nunca houve julgamento de conspiradores golpistas no Brasil? Então, acho que a gente tem no horizonte esse julgamento. Eu acho que é um julgamento histórico e um julgamento que vai deixar uma marca profunda na democracia brasileira. Quem conspirou contra a democracia, não interessa se era sargento ou general, tem que ir para a cadeia. Ou presidente? Tem que responder pelo que fez. Veja, eu confio muito no trabalho, Mara, técnico, profissional da Polícia Federal. Eu não li todo o inquérito, mas pelos trechos que eu tive acesso, que eu li, que são públicos, há um conjunto de fatos muito graves. Tanto que eles começaram agora a tentar, a própria defesa do ex-presidente começa a tentar empurrar para os generais, como se os generais não tivessem sido nomeados por ele, como se ele não estivesse no centro da conspiração golpista. Veja a questão dos acampamentos. Não há precedente na história do Brasil de acampamentos golpistas
em frente aos quartéis generais do Exército Brasileiro. Se aquilo aconteceu, aconteceu porque houve a permissão, a conivência, no mínimo a conivência, mas, na minha opinião, a permissão do então comandante-em-chefe das Forças Armadas, Jair Bolsonaro. Então as pessoas precisam responder por aquilo que fizeram. Não é brincadeira, plano para tentar matar um ministro do Supremo Tribunal Federal, plano para matar um presidente eleito, um vice-presidente eleito, minuta de golpe encontrado na casa do ex-ministro da Justiça, que foi o secretário de Segurança aqui do Distrito Federal, que era o secretário no fatídico dia 8 de janeiro. Então acho que a democracia vai bem, as instituições muito fortes, o Supremo Tribunal Federal tem jogado um papel fundamental, mas acho que a gente tem no horizonte um fato histórico que vai ser decisivo, que é o julgamento. Pela primeira vez na história do Brasil, nós vamos ter conspiradores, militares e civis, militares de alta patente no banco dos réus, respondendo sobre sua participação numa conspiração golpista. Nunca antes houve isso no Brasil. E isso pode... Se isso tivesse sido feito no passado, talvez não tivéssemos chegado ao ponto que chegamos em 8 de janeiro. Enfim, se esse tipo de... Esse é um ponto que eu sempre penso sobre isso, quer dizer, Bolsonaro falou muita coisa no Congresso que já deveria ter... Se ele tivesse respondido antes, se o Congresso falasse, olha, não pode elogiar torturador, não pode fazer isso, é crime e tal, talvez não tivesse avançado tanto achando. Então, quer dizer, quando você fala que é um marco, inclusive, como uma proteção, um hedge para que isso não ocorra de novo no futuro. Exatamente, veja. E a pergunta, Mara, que fica é por que nunca houve? Por quê? Por que nunca houve, né? A minha opinião é porque sempre se avaliou que não havia correlação de força suficiente para fazer. Na minha opinião, uma avaliação errada. E aí você vai empurrando, vai ajeitando e acontecem esses absurdos. Quem vê vou voltar ao filme, quem vê o Ainda Estou Aqui, sai do cinema, primeiro, emocionado, né, pelas interpretações, pela história, atores, roteiro, tudo brilhante, mas sai indignado também. Quer dizer, você vê aquilo que aconteceu com Rubens Paiva, quer dizer, com a família, e aí você lembra imediatamente das pessoas homenageando torturadores no plenário do Congresso Nacional, quer dizer, e nada foi feito, ninguém foi julgado. Então, isso não tem nada a ver com esquerda ou direita, né? Isso tem a ver com democracia. Com democracia, né? Veja, eu sempre digo, todo mundo, graças a Deus, o Brasil é um país livre, democrático, todo mundo tem o direito de votar em A, em B, em C, em votar em quem quiser. Agora, perder o jogo não pode chutar o juiz, não pode querer matar o jogador do time adversário. Então isso não é esquerda e direita, isso é civilização e barbárie. Eu uma vez estava em Santiago, no Chile, e o diretor da escola militar, alguma coisa assim, fez um discurso elogiando um torturador da ditadura chilena. O presidente Pinheira, que não era comunista, né? Pinheira, que era um cara de direita, demitiu o cara no dia. No dia. Quando soube, saiu, então a matéria já dava o cara demitido. Quer dizer, não é uma questão de esquerda ou direita, é uma questão de democracia, de manter o país democrata. Sim. Sobre isso, Mara, acho que é um bom gancho para fazer uma pergunta para o Capelli. Não lembro do senhor já ter comentado isso. Mas em novembro de 2018, o senhor ainda não era conhecido do grande público, quando assinou um artigo no portal Disparada, chamado Bravateiros Torcem por uma Ditadura. É basicamente um comentário sobre uma entrevista que o general Eduardo Vilas Boas havia concedido dias antes, um texto bastante elogioso. Eu trouxe 2 frases aqui para o senhor comentar à luz do que aconteceu nesses últimos 2 anos. Na primeira delas, o senhor diz: esquerdistas patéticos que distorcem suas ideias, em referência ao Vilas Boas, também aquele tweet que ficou muito famoso, né, a suposta ameaça ao Suprema Corte,
os esquerdistas patéticos que distorcem suas ideias para atacá-lo não fazem a menor ideia do que acontece nas Forças Armadas. E depois o senhor diz: esquerda irresponsável, bravateira, que sonha com a volta da ditadura para poder posar de herói da resistência. Depois disso, é bom lembrar que em novembro de 2022, já com o Lula eleito, o general Eduardo Vilas Boas voltou ao Twitter e publicou uma nota oficial dizendo que eram legítimas aquelas manifestações que a Polícia Federal e o Supremo estão prestes a considerar como golpistas, parte dessa trama golpista. Mais do que isso, o próprio inquérito do golpe coloca a esposa do Eduardo Vilas Boas, general, e o próprio como, de alguma forma, articuladores, como tensionaram em prol do golpe de Estado. O que eu queria entender do senhor, o senhor acha que errou na avaliação sobre Eduardo Vilas Boas e sobre essa cúpula militar que resistiria ao que você considerava aqui naquele momento uma ala minoritária e radical? Ou o que a gente viveu em 8 de janeiro não foi um golpe de Estado e o senhor, como o senhor escreveu há muito tempo, está posando de herói da resistência, como o senhor escreveu? Não, ali? veja, é que tem uma parte da esquerda, Paulo, que acha que é possível ter um país livre, altivo e soberano sem forças armadas. Tem uma parte da esquerda, inclusive, que é financiada por bilionários estrangeiros, por ONGs internacionais, que querem atacar a soberania do nosso país. Eu defendo as Forças Armadas, defendo as forças de segurança, defendo o Exército Brasileiro. E acho que a gente precisa ter equilíbrio, porque não existe registro no mundo de país livre, altivo e soberano sem Forças Armadas fortes. Tem gente que quer transformar, tem gente que posa de esquerda e que quer transformar o Brasil num protetorado norte-americano, sem Forças Armadas. Eu não caio nessa. Eu defendo as Forças Armadas. Agora, quem errou tem que responder. Veja, veja, as pessoas não são estáticas na história. Então, se a pessoa, no momento, tinha uma posição e depois mudou de posição ou deu um passo em direção ao golpismo, tem que ir para a cadeia do mesmo jeito. Então, eu separo as pessoas das instituições. Quando eu fui interventor aqui durante o 8 de janeiro, várias vezes a imprensa me perguntava, e a Polícia Militar do Distrito Federal? E eu dizia, tenho plena confiança na Polícia Militar do Distrito Federal, uma instituição que tem 200 anos de serviços prestados ao Brasil. Quem errou vai responder. E eu afastei, abri inquérito, e colaborei, inclusive, no inquérito no Supremo Tribunal Federal para botar na cadeia quem está lá. Então eu não misturo instituição com as pessoas. E eu defendo as Forças Armadas, acho que tem que ter Forças Armadas fortes. Tem uma parte da esquerda que acha que faz Brasil sem Forças Armadas, faz Brasil sem Polícia Militar. Eu não faço parte disso. Eu conversei recentemente, estava conversando com o Vladimir Palmeira, e ele fala exatamente isso que você falou. Ele falou, é um absurdo saírem batendo nas Forças Armadas, nos militares, como estão batendo. Isso está errado. Não se pode fazer esse tipo de coisa. Gente, a gente está falando do Vladimir Palmeira. Não, veja, Maria. Ele não teria nenhum motivo para defender coisa, não fosse seu pensamento avançado em termos de Estado, em termos de... que boa parte dos valores que as Forças Armadas defendem, da soberania nacional, quando as Forças Armadas falam sobre a Amazônia brasileira, por exemplo, 80%, 90% do que eles falam, eu concordo com eles. O problema é que tem gente que acha que tem que tirar as Forças Armadas de lá e aquilo lá virar um paraíso de ONGs internacionais financiada por bilionários estrangeiros para daqui a pouco tentar transformar a Amazônia num território internacional. E estão lá com biopirataria, vivendo às custas da miséria, muitas vezes, dos indígenas. Então eu não caio nessa. Eu me alinho às Forças Armadas na questão do interesse nacional, da defesa da soberania nacional. Eu defendo que o Brasil explore a margem equatorial, explore o petróleo na margem equatorial, as nossas riquezas. Por quê? Veja, Mara, você tem, vou dar um exemplo, e isso as Forças Armadas defendem também. Veja, você tem na Guiana Francesa do lado 2 empresas norte-americanas, a Exxon e a Chevron, explorando petróleo na Guiana. A Guiana foi o país que mais cresceu no ano passado, cresceu 38%.
mais cresceu no planeta. Você tem uma francesa, a Total, explorando petróleo no Suriname, que é a mesma bacia. Quer dizer, então as empresas norte-americanas podem explorar o petróleo na Guiana. Os franceses podem. E vêm fazer discurso através de ONGs, de bilionários estrangeiros, dizendo que a gente é que não pode mexer na Amazônia. A gente não pode, o Brasil não pode se desenvolver. Quer Mas dizer, não foi uma recomendação do IBAMA, Capelli? Mas tem que ouvir o IBAMA. Tem Não que pode ouvir. colocar em risco. Você viu o parecer do IBAMA, Mara? Assinado por 26 pessoas. É verdade. Parecer assinado por 26 pessoas não é parecer técnico. Isso é manifesto político. É um absurdo, porque a Petrobras, na minha opinião, a Petrobras explora o petróleo na Bacia de Campos, na Bacia de Santos. Qual foi o grande acidente que houve no pré-sal, na Bacia de Campos, na Bacia de Santos? Moram na Amazônia brasileira 29 milhões de pessoas. A Amazônia brasileira não tem só árvore e animais, moram 29 milhões. O pré-sal muda todo o arco norte do Brasil. Muda o Maranhão, o Pará, o Amapá, muda o Maranhão, o Piauí, o Ceará, vai até o Rio Grande do Norte. Ali tem 29 milhões de pessoas, aquilo muda aquela região toda. É uma riqueza gigantesca. Aí os americanos podem tirar o óleo. Os franceses podem tirar. E o Brasil não pode. Tá na foz do Rio Amazonas, é mentira. Porque o poço lá do Amapá está a mais de 500 quilômetros da foz. E em que pé está isso, Capelli? Tá estudos técnicos complementares. Eu acho que esse é um dos desafios do Brasil. Eu tenho muita confiança na presidente da Petrobras, na Magda Chambriard, em toda a equipe da Petrobras, que a Petrobras pode e deve explorar para ajudar a desenvolver o Brasil. Veja, eu tive na posse da presidente da Petrobras, da Magda, e ela falava, gente, quem é que vai financiar a transição energética? Eu tive agora em Baku, na COP, no Azerbaijão, e tive na África do Sul, o maior encontro internacional sobre gestão de resíduos sólidos. Quando você fala de transição energética, a pergunta que fica é sempre o seguinte, quem paga a conta? Paga a conta? E a Magda, na posse dela, falou, gente, é essa riqueza que a Petrobras pode extrair, que pode ajudar a desenvolver o Brasil, que pode nos ajudar a financiar a transição energética. Então, veja, nisso aí eu estou absolutamente alinhado com o pensamento das Forças Armadas. Ô, presidente, o senhor fala muito bem sobre essa questão estratégica das Forças Armadas, a defesa da Amazônia, temas estratégicos, soberania nacional, e é uma verdade que tem que ser dita. Agora, precisa também se pensar numa revisão da formação desses militares, né? Uma formação mais para a democracia, porque eles estão ainda lá na época da Guerra Fria, achando que tem que derrotar o comunismo e não sei o quê. Muita politização dessas Forças Armadas e das forças até auxiliares, né? Voltando de novo no caso da cúpula da PM do DF, que foi toda presa, e os grupos de WhatsApp deles são escandalosos ali, totalmente politizados. Como é que faz para despolitizar Forças Armadas e Forças Auxiliares? Veja, eu concordo com você, mas acho que a gente não pode generalizar. Vamos indicar quem errou, mas vamos valorizar, por exemplo, a postura do general Aguiar Freire, comandante do Exército. Freire Gomes. Oi? Freire Gomes. Perdão, Freire Gomes. Isso. Comandante do Exército, que quando o Bolsonaro insinuou para ele a possibilidade de golpe, ele falou, se o senhor fizer isso, eu vou lhe prender. Muito bem lembrando. Mas não levou isso às autoridades competentes, né? Veja, uma coisa é você ser comentarista da história, outra coisa, eu sei o que eu vivi no dia 8, e estou escrevendo um livro, inclusive, para dizer os momentos de tensão que tem ali. Porque às vezes quem está de fora é comentarista da história, acha, não, ele podia ter feito mais. A história não é assim. Cidadão é comentarista da história, né? Mas não é assim, porque veja, o Freire Gomes... veja, a disciplina militar, eles têm um valor muito caro, que é a cultura militar, que é disciplina e hierarquia. Na cultura militar, o presidente da República é o chefe dele, é o comandante em chefe dele. E o comandante em chefe dele deu uma orientação para ele falou, se o senhor avançar nisso, eu sou obrigado a lhe prender. Isso é muito forte, gente. A gente não pode... É verdade. A gente não pode pegar isso e falar, ele fez pouco. Veja, o alto comando, não houve um golpe no Brasil porque houve resistência das instituições, mas porque também houve resistência no alto comando do Exército. Se eles tivessem formado maioria no alto comando do Exército, Mara, eles tinham ido para uma aventura. Então, veja, eu acho que isso aí
a gente precisa ter equilíbrio. Pegar quem errou, mas valorizar também o papel de quem foi correto com a história do Brasil. É só insistir. E na formação, veja, eu Isso, acho na que tem formação, questões isso que que nós eu temos ia que enfrentar, claro. Eu tenho um amigo que é procurador no Rio de Janeiro que fez recentemente um curso na ESG, e ele me relatou, tem absurdos na Escola Superior de Guerra. Por Mas exemplo. E isso precisa ser enfrentado, entendeu? Veja, eu defendo a PEC que está no Congresso Nacional, que, na minha opinião, tem que valer para militar, para as Forças Armadas, mas tem que valer para a Polícia Militar e tem que valer para a Polícia Civil, para a Polícia Federal. Homem armado, na minha opinião, não pode se filiar a partido político, ser candidato e depois voltar para a corporação. Não pode. Porque você está falando de um tipo de servidor público que ele tem uma natureza especial. Ele exerce, em nome do Estado, o monopólio da força. Homem armado. Então, esse homem, eu defendo isso, defendo publicamente. Ele não pode. Então, eu acho o seguinte, militar da ativa no governo, eu sou contra. Militar não pode sair para disputar a eleição e depois voltar para a caserna, não pode. Policial militar sai candidato, tchau, sai da carreira. Agora, isso que o Afonso falou, né, de que eles ainda vivem na época da Guerra Fria, enfim, comunismo, não sei o quê. A esquerda também, setores da esquerda também. É por isso que eu falei, Mara, que às vezes tem gente que fica querendo um golpe para chamar de seu. Nós precisamos ter equilíbrio. Precisamos ter equilíbrio e firmeza. Porque você não pode pegar a instituição... Eu ouvi isso agora, quando vazou essa coisa do Freire Gomes, uma turma dizendo, não fez mais que obrigação, tinha que ter denúncia. Peraí, gente. É preciso ter equilíbrio. Tem que ter firmeza e equilíbrio. Firmeza para pegar quem fez besteira e equilíbrio para separar a instituição das pessoas. Você fez isso muito bem com a comandante Mônica. Sim. Em 8 de janeiro. A comandante Mônica, veja, eu assumo no dia 8 de janeiro sem conhecer ninguém. Conhecer ninguém do Instituto Federal, ninguém da tropa, zero, ninguém. E aí, quando o Flávio Dino vira para mim e fala, Capelli, você acabou de ser nomeado pelo presidente da República, interventor federal, o decreto está no seu WhatsApp, desce e assume o comando da tropa. Falei, muito bem. Conhecer ninguém, zero. Na hora que a gente começa a andar na esplanada, quando chega embaixo do viaduto da rodoviária, a Mônica, Coronel Mônica, a primeira mulher na história a comandar um corpo de bombeiro militar no Brasil, ela se aproxima de mim e fala, interventor, eu sou a comandante do corpo de bombeiro, Coronel Mônica, e quero dizer para o senhor que eu sou republicana, que eu estou ao lado da Constituição. Eu falei, muito obrigado, Mônica. Então eu conto com a senhora. Começamos a andar, ela teve um papel excepcional. No dia seguinte, ela abriu um hospital de campanha na sede da Polícia Federal para atender as 1.500 pessoas que estavam lá, que iam ser presas lá, sem eu pedir. Quando eu olhei, tinha um hospital de bombeiro sendo montado, um hospital de emergência do Corpo de Bombeiro. E esse caso é muito importante, Mara, por quê? Porque na segunda-feira de manhã, meu WhatsApp, eu sendo infernizado no WhatsApp por uma turma da esquerda, dizendo o seguinte, tem que demitir a Mônica hoje, tem que demitir a Mônica hoje, tem que exonerar a Mônica hoje. Aí me mandavam dezenas de fotos dela na campanha eleitoral com um deputado aqui do DF que é bolsonarista. Tem que demitir ela, tem que demitir, tem que demitir, tem que demitir. Na terça-feira, tem que demitir, ela é bolsonarista e tal. A atitude dela, depois da... irreparável. A atitude dela. Na quarta-feira de manhã, a gente fez uma reunião, eu estava no café, ela encostou, falou, interventor, preciso falar uma coisa com o senhor. Eu falei, o que foi, comandante? Ela falou, não, sobre as minhas atividades políticas e tal. Aí quando ela começou, eu falei, Mônica, nem termina. Eu não quero saber. Falei para ela, o Brasil é um país livre, democrático, você pode ter votado em quem você escolheu. Para mim não interessa em quem você votou, em quem você não votou. O que me interessa é que a partir do momento que eu assumir, a senhora está absolutamente em linha com a Constituição Federal. E se a senhora continuar assim, tendo essa atitude,
vai continuar contando com a minha confiança. Não interessa se você votou em A, B, C, não me interessa. Cara, esse episódio, eu já lembrei ele algumas vezes, porque a comandante Mônica, a gente conversa com ela, e já teve aqui no canal, na entrevista, ela tem uma profunda admiração por Capelli, entendeu? Então, eu acho que esse tipo de coisa mostra, sabe, que essa coisa de se não vota comigo é comunista, se não vota comigo é fascista, entende? Isso prejudica muito as instituições, o país como sabe, uma democracia. Porque a questão não é esquerda ou direita. É o seguinte, naquele momento ali, a questão é o seguinte, está alinhado à Constituição, à democracia ou não. O corte ali não era esquerda ou direita. O corte ali era democracia Democrata ou golpe. ou não, né? Esse era o corte ali, né? Então, para mim, não me interessava quem votou em Lula, votou em Bolsonaro, votou em sei lá quem, não interessava. Interessava o seguinte, tem uma tentativa de golpe no Brasil. Você está ao lado da Constituição? Se tiver, é meu aliado, está comigo. Né? Essa é a questão central. Porque se você erra nisso também, Mara, aí você começa a cometer um monte de erro, entendeu? Aí você começa a querer partidarizar, politizar a estabilidade Estado, né? institucional do país. No caso do coronel Klepter, Capelli, que o senhor acaba colocando ele como comandante da PM e depois da intervenção ele acaba sendo preso. Sim. E está em vias de condenação. O senhor acha que essa escolha foi equivocada ou dentro daquele contexto da intervenção não tinha outra coisa a ser feita? Se eu tivesse que voltar no tempo, eu faria exatamente tudo o que eu fiz. Quando eu assumi, veja, eu assumi na noite do dia 8, fui para o Centro Integrado de Operações aqui de Brasília, e essa pergunta é muito boa por causa disso. Fui para o Centro Integrado de Operações de Brasília, reuni com um comando que tinha ali montado. Eles me ofereceram um helicóptero para sobrevoar a esplanada, eu falei, não tem helicóptero, eu vou comandar a tropa do chão e todos os senhores vão aqui comigo. E ali naquele momento, o Klepter, que era então o subcomandante do 02, estava ali comigo. Desde que eu saí dali, eu fui para o meio da tropa. Não conhecia ninguém. E eu não pedi em nenhum momento que ele ficasse comigo. Ele colou em mim, o Klepter, ele e uma capitã, Débora Fayad, os dois, o coronel e a capitã, colaram em mim e aonde eu ia, eles iam comigo. E eu percebia claramente que ele tinha autoridade, respeito na tropa, sobre a tropa. E ele andou comigo, ficou a noite toda, eu não dormi e tal. Na segunda-feira, no final da manhã, o coronel Fábio Augusto, então comandante da Polícia Militar, entra na sala que eu estava trabalhando na Academia Nacional de Polícia Federal e ele me diz, interventor, o Ministério Público sugeriu o meu afastamento. Eu acho que eu não tenho mais condição de ficar aqui liderando o processo. Eu vou me recolher e vou para minha casa. Ele, de forma educada, entregou o cargo. Veja, eu era interventor há menos de 24 horas. Nossa, reprisando isso, hein? Eu não conhecia ninguém. E o comandante da tropa entra na minha sala e entrega o cargo. A pior coisa que pode existir numa gestão de crise é vácuo de liderança. É vácuo de poder. Ainda mais numa organização militar. Por quê? Porque eles são orientados e educados na cultura da hierarquia e disciplina. Tem linha, tem hierarquia, tem vértice. Naquele momento de crise, eu não poderia, em momento algum, deixar a Polícia Militar sem comandante, porque eu ia ficar um vácuo. E a tropa olha para onde? Quer dizer, turbulência, crise, e aí sem liderança. Então, imediatamente, eu chamei o Klepter, que era o 02, era o subcomandante, era o 02 da Polícia Militar, e eu perguntei a ele, o senhor aceita assumir interinamente? Eu nomeei interinamente. Quem tornou ele efetivo foi a Celina Leão. E eu falei, o senhor aceita interinamente? Ele falou, aceito, para mim é uma honra e tal,
Eu falei, então o senhor está nomeado comandante da Polícia Militar. E durante os 23 dias da intervenção, eu podia ficar aqui o dia todo relatando, ele foi decisivo no sucesso da intervenção. Ele teve uma postura exemplar, me ajudou em inúmeros momentos, quando eu precisei. E tem coisas, Mara, que só a Polícia Militar faz. Eu, por exemplo, teve um dia que eu tinha 150 pessoas na Academia Nacional de Polícia Militar, que já tinha sido lavrado já o flagrante, e elas iam para o IML e iam depois para a Papuda, para a penitenciária. E aí os ônibus que estavam carregando tiveram um problema. Eu precisava arrumar 1h da manhã, 5 ônibus, para carregar 150 presos. O delegado da Polícia Federal me liga e fala, Capelli, interventor, eu estou com um problema aqui, eu estou com 150 pessoas que já sabem que estão presas e tem que sair daqui imediatamente, porque aqui pode ter um levante. E não tem ônibus. Aí eu liguei 1h da manhã para o comandante Klepter e falei, comandante, tem uma tarefa difícil para você, para o senhor. Eu preciso de 5 ônibus agora para carregar 150 presos que estão lá e tal. Ele falou para mim, interventor, missão dura, mas vai ser cumprida. A única instituição que tira 5 homens da cama de madrugada para dirigir 5 ônibus para carregar preso é a Polícia Militar. Não tem outra que faça isso. Então ele teve uma atitude comigo irreparável. E foi até o final da intervenção, depois foi nomeado. O que a investigação da Polícia Federal descobriu depois, cabe à Polícia Federal apurar. Se ele fez alguma coisa antes da intervenção, cabe à Polícia Federal apurar se ele tem responsabilidade, se ele, enfim, e ele responde por isso. Agora, se eu precisasse voltar no tempo, eu faria exatamente a mesma coisa, porque o apoio dele foi muito importante e comigo, nos 23 dias, teve uma atitude irreparável. Capelli, o que você está relatando e a gente revivendo esses fatos mostra o quão grave foi tudo isso que vivemos. E como o Afonso muito bem colocou no começo, quer dizer, o processo, a investigação, o julgamento e as pessoas que participaram serem responsabilizadas e responderem por isso, é extremamente importante para que não se tenha uma nova ameaça como essa, ou pelo menos se evite ao máximo, né? Mostrar que quem for vai ter que pagar, porque até então não tinha coisa. Quer dizer, então isso mostra que 2025 vai ser um ano muito importante nesse sentido de consolidação da democracia. Veja, Mara, sem dúvida alguma, veja, o problema da democracia não é um problema do Brasil. Tá? A democracia, no mundo ocidental todo, está sendo sacudida. E por que a democracia está sendo sacudida? A democracia, veja, para a gente que está aqui, estamos aqui jornalistas, só temos jornalistas aqui. Verdade. Capelli é jornalista. Só temos jornalistas aqui. Para nós, a democracia é esse conceito complexo, abstrato, mas a grande maioria do povo não tem acesso a essa democracia. Para a grande maioria do povo, a democracia é um contrato social que eles assinam e lá tem uma cláusula pétrea aqui dizendo o seguinte, concorde com a democracia, que na democracia a sua vida vai melhorar. E se a vida não melhorar? O que está acontecendo no mundo ocidental é que a vida está piorando. Esse é o fator central da crise da democracia. É que o mundo, a economia está girando para a Ásia e o pouco de base material que está restando no mundo ocidental vive, segundo Thomas Piketty, a maior concentração de renda e riqueza da história da humanidade. Eu dou um exemplo aqui, só um último exemplo. A Volkswagen, que é um ícone da indústria alemã, pela primeira vez em 83 anos de história, está anunciando que vai fechar fábricas na Alemanha. Isso é um símbolo, talvez um dos principais símbolos do poder industrial da Europa. Então veja, o que está embutido, a crise da democracia, ela é fruto de uma crise de desesperança, de perda de base material. Quer dizer, a extrema-direita
É uma resposta a essa crise desse modelo capitalista que está concentrando renda, exclusão estrutural, uberizando as populações, o mundo do trabalho. Então, veja, essa não é uma crise do Brasil. O Brasil está inserido nisso. Mas é uma crise... Porque a gente só ouve falar de crise de democracia no mundo ocidental, né? Então, a gente está vendo o que está acontecendo na Alemanha, na França. A Alemanha agora, crise política. Na França, o primeiro-ministro caiu. Polônia, Itália, enfim. E a eleição, claro, de Donald Trump, que assume dia 20 de janeiro e, sem dúvida alguma, vai sacudir o mundo. Eu estava entrevistando o comandante Farinazzi, que estava fazendo um mapa da geopolítica, e ele coloca esse ponto. Ele até citou a questão do autogolpe lá na Coreia do Sul e tal, e ele falou, olha, isso tudo, na Coreia do Sul as pessoas estão... A Coreia do Sul não é aquele tigre asiático que se imagina, tem gente passando fome, tem gente com problema e tal, e isso alimenta, e ele falou, isso está alimentando várias dessas questões geopolíticas que estão acontecendo. Agora, eu conversei recentemente, está até aqui no canal uma entrevista, com o secretário de administração de Teresina, e ele me falou assim, olha, Mara, o voto, ele não concorra mais nada e tal, porque a política hoje, você para conseguir um voto custa R$300. É isso que custa um voto. Você não precisa fazer comício, você não é tudo planilhado, entrega para as lideranças, as lideranças pagam. Ele falou, eu falei, e pagam depois que é eleito? Como é que é isso? Ele falou, não, paga antes, porque a quebra é pequena, eles cumprem a coisa. E você não precisa voltar lá para prestar contas nem nada. E isso é uma abertura para o crime organizado entrar e como já estamos vendo, isso não é novidade, a gente já tem visto, o crime organizado, ele hoje não financia mais campanhas. Ele é o candidato, né? Tá lá, ele está assumindo postos. E como é que você vê isso? Essa questão da democracia no Brasil sob risco e do processo eleitoral. Veja, Mara, a extrema-direita emerge no Brasil não é por acaso. Qual é o grande debate que marca? Primeiro, você tem o Brasil da redemocratização para cá, são 40 anos com o Brasil crescendo a taxas médias de 2% ao ano. Isso é um desastre. Quando o Bolsonaro ele levanta defendendo uma volta impossível a um passado próspero e seguro. Como se fosse possível você voltar no tempo. Mas ele vende isso. Ele é uma disputa, ele não vende futuro, ele vende passado. Que nem aconteceu muitas vezes, né? E manipula, ele vende passado. né? E manipula esse passado. Não, porque ele vende um milagre econômico. Ele vende um milagre econômico. Não vende o restante? Exatamente. Ele vende um milagre econômico. Mas veja, quando ele coloca... Agora, qual é a questão? É que esse discurso dele tem base na realidade. Tem base material. Porque o grande debate com ele é que a redemocratização deu errado, que a Constituição de 88 deu errado, porque não mudou a vida do povo. E uma boa parte do povo olha para isso, isso tem base. A favela da Rocinha saiu do lugar, a favela da Maré saiu do lugar em 40 anos, melhorou ou piorou? O Complexo do Alemão no Rio de Janeiro melhorou ou piorou? Heliópolis, melhorou ou piorou? Sol nascente. Quer dizer, então veja. Sim. Então, a gente tem um problema aqui na estrutura econômica do Brasil. São 40 anos. E Bolsonaro emerge quando, Mário? A década perdida, que é a década de 80, chamada famosa, na década de 80 o Brasil cresceu uma taxa média de 1,6 durante 10 anos. Entre 2011 e 2020, o Brasil cresceu uma taxa média de 0,6. É o maior desastre econômico da história do Brasil. Eles acharam um culpado a corrupção e surgiu o Bolsonaro. Então é o seguinte, tem base material, tem base real. Quer dizer, a extrema-direita emerge se alimentando de... num colapso
do colapso econômico. Presidente, o senhor está com os dados na ponta da língua, vai nos abrir um espaço para falar da BDI agora. Só falar que o senhor pode tomar água da Mara, que ela nem tocou na água, ela está bem hidratada. O senhor pode ficar à vontade se quiser tomar um Obrigado, vou tomar. para inverter os copos aí. A BDI é um trabalho fundamental, importantíssimo. Eu e a Mara, inclusive, estávamos na sua posse na BDI e ficamos surpresos como ela ganhou uma vida nova com... O que me surpreendeu, você estava lá, Motorim? Não fui. O que me surpreendeu foi o seguinte, Capelli. Tamo lá. Eu nunca tinha ouvido falar da BDI, nunca. Aí, eu cubro economia, nunca tinha ouvido falar da BDI. E aí, eu ouvi o discurso do Capelli. Uma coisa impressionante, eu falei, esse homem não entendia tudo de segurança pública até um mês atrás. Jornalista é assim, né, Mara? Jornalista cada hora. Jornalista é assim. Paulo matou, mudou de editoria. Nós temos aqui nesse sofá dois muito aplicados, né, Mara? O Paulo Motorim faz o dever de casa sempre. E o Paulo Capelli, o discurso dele na BDI foi isso, os dados, Impressionante. Getúlio Vargas, trouxe toda a questão. As últimas coisas, você conhece todo o processo da queda da industrialização brasileira, enfim, como fazer. Eu realmente me impressionou isso. Então, presidente, como é que foi essa mudança de chave? Como é que está sendo esse trabalho na BDI? Veja, voltando ao que eu estava falando antes aqui com o Mara, veja, isso é uma coisa que tá ligado, e aí fazendo um link com a segurança pública também, veja, tá ligado, são coisas que se relacionam. É verdade. Por quê? Porque o crescimento da criminalidade, e eu digo sem medo de errar, se tiverem 3 assuntos centrais na eleição presidencial de 2026, um deles é segurança pública. Se tiverem 2, um deles é segurança pública. Porque o problema está escalando no Brasil e a gente não tem... ainda não existe a consciência das elites brasileiras, aí eu falo política, judiciário, das elites empresariais, quem dirige o Brasil ainda não tem consciência da gravidade do que está acontecendo no Brasil. É muito grave o que está acontecendo no Brasil. E isso acontece por quê? Em função de um vazio no que diz respeito ao desenvolvimento econômico do Brasil, que é o que a gente está, agora, a partir da eleição do presidente Lula, tentando e trabalhando para retomar. Veja, vamos voltar para a Amazônia. Na Amazônia tem 29 milhões de pessoas lá. A Amazônia hoje virou uma das principais bases do crime organizado no Brasil. Certo? Por quê? Tem 29 milhões de pessoas que estão vivendo de quê? Vivem de quê? O crime organizado compra 1 quilo de cocaína na fronteira a $1.500. E ele vende esse quilo de cocaína na Europa por $35 mil. Ele vende esse quilo de cocaína na Austrália por $80 mil. Nossa. Compra 1.500, vende a 35 mil. Compra 1.500, vende a $80 mil. Quanto de dinheiro é movimentado nesse processo e quanto de dinheiro fica no meio desse caminho? Então isso é uma indústria bilionária, que ou a gente coloca desenvolvimento econômico para competir com eles, tem que ter repressão, tem que ter tudo, mas tem que ter desenvolvimento econômico, ou a juventude, na ausência de alternativa econômica, vai trabalhar para eles. Quando a gente entrou no ano passado, lá na terra indígena Yanomami, em Roraima, certo? Tinham lá 20 mil pessoas cavando. Ganhavam, em média, R$3 mil por mês para cavar. Cavando o quê? Garimpo. Ah, tá. Certo? A estimativa é que sai da terra indígena Yanomami 100 quilos de ouro dia. Nossa. Cassiterita é tanta que o pessoal tira com pá. É uma riqueza monumental. Tinham 3 mil pessoas, 20 mil pessoas cavando, ganhando em média R$3 mil. A gente chegou lá e tirou todo mundo. A gente apresentou como alternativa um Bolsa Família de R$600 e uma cesta básica.
É uma luta difícil, né? A conta não fecha para eles, né? Então, veja, aí voltando à sua pergunta da BDI, veja, o desenvolvimento econômico e industrial, ele é decisivo. Não existe no mundo também país próspero, desenvolvido, sem uma indústria forte. Dou exemplos. O salário médio no Brasil é de R$ 3.200. O salário médio no agronegócio é entre R$ 1.500 e R$ 2.500. O salário médio na indústria química é R$ 7.000. Então, veja, na indústria, a indústria paga os melhores salários, ela agrega valor, ela tem produtos mais complexos, e isso é decisivo para o desenvolvimento das nações. As nações mais ricas são as que têm uma complexidade industrial mais elevada. As nações mais pobres são as nações que vivem de produtos primários, de commodities. Então, esse é um desafio central. O presidente Lula e o vice-presidente, nosso ministro Alckmin, lançaram a nova Indústria Brasil, e o Brasil voltou a ter política industrial. Veja, Mara, eu, pouco antes de ir para a BDI, também não sabia o que era a BDI. Quando eu fui anunciado... O Pazuello não sabia o que era o SUS, então... Mas veja... Pegou pesado, hein, Rodrigo? Não, mas veja, mas por que não sabia o que era a BDI? Porque ninguém sabia o que era a BDI. Por quê? Veja, o Brasil ficou... Teve até uma brincadeira, que quando me anunciaram para a BDI, como eu estava na segurança, um monte de gente me mandou mensagem dizendo: Capelli, erraram, trocaram a letra. Você está indo para a BIM, estão falando a BDI. Aí eu falei: não é a BIM, não, é a BDI mesmo. Tá certo. Mas veja, o Brasil ficou 7 anos sem política industrial. Como é que você vai ter uma agência de desenvolvimento industrial sem ter política industrial? A política industrial no Brasil foi destruída, né? E agora a gente retomou isso com o Nova Indústria Brasil, que tem 6 missões que orientam a questão do desenvolvimento industrial, e dentro disso uma série de políticas que estão em curso. Então você tem desde o Plano Mais Produção, que nesse momento agora, com a entrada do Banco do Brasil, são mais de 500 bilhões de crédito, envolvendo FINEP, BNDES, Embrapi, Banco do Nordeste, BASA, Caixa Econômica e Banco do Brasil. São 6 bancos públicos, mais de 500 bilhões, passando pelo Mover, Mobilidade Verde, que está financiando, ajudando a financiar a transição energética no setor automotivo brasileiro. Vamos lembrar que o setor automotivo brasileiro estava em decadência, fechando planta, a Ford indo embora. O que a gente está vendo agora é o setor automotivo brasileiro retomando. 60 mil empregos gerados no setor automotivo nesse ano. Inclusive os carros elétricos, né? Com os carros elétricos, enfim, vindo planta da BID, planta da GWM, planta agora de uma outra GAC lá em São Paulo. Quer dizer, o setor automotivo voltou. Essas coisas não acontecem por um acaso, é porque tem política acontecendo. Aprovamos várias leis com o apoio do Congresso Nacional, depreciação acelerada, a vida do nosso parque fabril, máquinas no Brasil, em média, nossas máquinas têm 14 anos. Com a depreciação acelerada, eles vão poder, em 2 anos, modernizar o parque fabril e abater isso no imposto. Então tem política empurrando. Aprovamos a LCD, o BNDES na sexta-feira passada já captou 9 bilhões. O que é a LCD? Você tinha no mercado a LCI, a letra de crédito imobiliário, LCA, agronegócio, e agora a LCD. Então veja, tem um conjunto de políticas. O que a gente está fazendo na BDI? A gente está, em conjunto com o MIDIC, montando todo o monitoramento dessas políticas, para que a gente possa, primeiro, validar a política. Porque esse debate sobre política industrial ter ou não, que eu falei na minha posse, ele é um debate lá de trás. Se é necessário ter política industrial ou não. Quer dizer, o Roberto Simonsen, não o Mário, o Roberto, né? Ele liderou esse debate no Brasil. E tem esse debate. Tem uns que defendem, não precisa ter política industrial. Faz política horizontal, melhor educação, saúde, ambiente de negócio, que a indústria vai sozinha. E não vai. Né? Então, veja, então a gente está fazendo esse monitoramento, construindo isso, para poder também, ao longo do processo, fazer correção de rumo. Todos os setores estão acessando, não estão? O crédito
precisa corrigir algum rumo, então isso é uma coisa. E a gente tem feito várias iniciativas, só para registrar uma que eu acho que é muito importante, que é a questão, a gente lançou um programa chamado Destrava Brasil. Uma das questões do ambiente de negócios no Brasil Central é o custo regulatório. Então você tem nas agências reguladoras, e aí não é ser contra ou a favor das agências, mas é ser a favor da eficiência. Você tem, a gente fez 3 convênios já em curso com o IBAMA, com a Agência Nacional de Mineração e com a Anvisa. Na Anvisa, nesse momento, tem 22 bilhões em novos remédios travados da nossa indústria farmacêutica. Quer dizer, que poderia estar girando o complexo industrial da saúde e fica parado na regulação. E o que a gente está fazendo? A gente está entrando em cooperação técnica com essas agências, fazendo modernização da gestão, revendo fluxo, processo, Para destravar. revisão normativa para destravar, e estamos implantando software de integração de sistemas e aplicando inteligência artificial na análise dos processos. Na Agência Nacional de Mineração, tem 200 e poucos mil processos, 40 mil são os centrais. A gente espera, com inteligência artificial aplicada na análise dos processos, zerar esses 40 mil processos em 10, 11 meses. Na avaliação da própria agência, no ritmo atual, o investimento atual, eles levariam 72 anos para avaliar o que está lá dentro. Então você imagina, quer dizer, você tem uma ideia, no IBAMA, só a Vale tem 350 bilhões de reais, bilhões travados, aguardando análise de 82 licenças. Então veja, a gente está vendo o debate agora sobre o fiscal no Brasil, o orçamento apertado. A gente precisa destravar investimento privado. Tem muito investimento privado travado, e a gente na BDI, quer dizer, a gente ouviu muito isso da indústria, das associações empresariais e industriais, sobre a necessidade de enfrentar isso aí, a gente está fazendo isso. Ô, presidente, o senhor fez um relato aqui e lembrou, inclusive, a nossa audiência, o senhor é jornalista de formação, né? Sim. Então, foi um jornalista muito competente, foi um interventor da segurança pública muito competente, foi o número 2 do ministro Flávio Dino, muito competente, está na BDI com os números na ponta da língua. Eu vou fazer uma provocação agora. Podemos ter com essa mesma competência um deputado, Ricardo Capelli, um senador, um governador do Distrito Federal? Você pensa algo nesse sentido? Veja, Porque você ficou pop, Capelli. Já é pré-candidato, né? Você ficou pop. Você ficou pop com os militares, com a polícia militar, GDF, você está bem pop. Não, veja, eu trabalho na gestão, com gestão pública. Na verdade, jornalismo eu nunca exerci de fato, né? Eu trabalho na administração pública, porque depois eu fiz uma pós em administração pública e trabalho com administração pública há vou fazer 25 anos, né? Já ocupei postos em vários, prefeitura, governo do estado, governo federal algumas vezes, enfim. E quem está na administração pública está na vida pública, né? Então, eu sou filiado ao PSB, o meu partido, com muita honra, me colocou como uma possibilidade de disputar uma eleição em 2026, mas veja, eu sempre lembro daquela frase do Malan, Mário, que ele dizia que no Brasil até o passado é incerto, né? Então, veja, e com esse conjunto de coisas que estão... esse momento histórico que a gente vive, quer dizer, a instabilidade e a crise é o novo normal. Quer dizer, aquela história linear, a história nunca foi linear, mas agora ela é né? Então veja, 2026 está muito longe, mas eu estou muito honrado com a indicação, com a sugestão que o partido fez, e não me furto a participar de tentar ajudar o projeto de nenhuma forma. Eu acho que o centro do nosso projeto para o Brasil é a reeleição do presidente Lula. Essa é a questão central, porque não é a reeleição do presidente Lula, ela é a reafirmação do projeto democrático para o Brasil num momento muito delicado da nossa história. E se o presidente Lula não quiser sair para a reeleição?
Eu não considero essa hipótese. Eu acho que o presidente Lula é a pessoa que tem condição de continuar liderando esse campo. Então, veja, no bojo de ajudar a reeleição do presidente Lula, eu topo qualquer missão que me for dada. Capelli, o Afonso passou por boa parte do seu currículo, mas ele não mencionou que o senhor foi dirigente da União Nacional dos Estudantes. E fiz uma breve pesquisa e encontrei que uma das realizações do seu mandato à frente da Uni foi a vinda de nada mais, nada menos do que Fidel Castro para o Brasil, se eu não me engano, em 1999, em Belo Horizonte. Belo Horizonte. Já que a gente está encaminhando aqui nosso programa, clima de Natal, sempre um bom momento para relembrar histórias. Como foi essa vinda de Fidel Castro ao Brasil, trazido pelo jovem Capelli? E, conectando com o debate eleitoral, se você teme que esse passado de uma esquerda mais aguerrida, União Nacional dos Estudantes, Fidel, pode voltar numa pretensão eleitoral e aí ser explorado pela direita, essas histórias? Veja você, achei essa pergunta ótima, porque veja, há pouco você disse que eu era fã do Vilas Boas. Aí agora eu já sou fã do Fidel Castro. Então, o senhor é fã da farda, não tinha? Mas você vê como a vida ela é mais complexa do que a gente. Então veja, Fidel, primeiro foi uma grande honra receber um chefe de Estado com a importância histórica. Você pode ser de esquerda, de direita, você pode ser o que você quiser, mas você não fala do século XX sem falar de uma pessoa com a dimensão histórica que o Fidel teve, não só na nossa pequena ilha de Cuba, mas no imaginário de gerações e gerações, né? Então foi uma honra imensa receber um chefe de Estado dessa envergadura no Congresso da União Nacional dos Estudantes, que eu tive a honra de presidir em 99. Foi curioso porque ele várias coisas conspiraram para que ele viesse. Estava acontecendo a Cimeira, o Encontro de Cúpula das Américas, no Rio de Janeiro, naquele período também, estava acabando naquele período. E ele também, ele era muito grato ao Itamar, que era o Itamar Franco, ex-presidente, governador de Minas, que era o governador de Minas de então, porque o Itamar, quando saiu do governo, Fernando Henrique tinha nomeado o Itamar para ser embaixador do Brasil na OEA. O Itamar sempre defendia Cuba na OEA. Então o Fidel era muito grato. Então o Itamar também ajudou diplomaticamente e a gente conseguiu fazer com que ele saísse do Rio de Janeiro, da Cimeira, e fosse ao Congresso. Então, um momento histórico, né? Que foi muito importante e que valorizou também a União Nacional dos Estudantes. Eu me lembro que e o que mais me marcou no encontro foi a sensibilidade do Fidel. Porque quando eu estava no ginásio, e na hora que ele chegou, aí veio um agente de segurança cubano e falou: olha, o comandante chegou, está numa salinha aqui do ginásio, do Mineirinho, foi no Mineirinho, e ele quer falar com o senhor. Eu falei: muito bem, eu vou lá. Eu, estudante, eu tinha 20 e poucos anos. Falava espanhol? Não, mas entendia alguma coisa, né? A gente sempre entende, né? Então, eu, estudante, 20 e poucos anos, entrei numa salinha, dei de cara com aquela figura histórica. Cara, imagina. Né? E ele vestido, paramentado com aquela figura histórica. Quando eu entro na sala, ele me cumprimentou. Só estava eu e ele, uma salinha. Ele me cumprimentou de pé e ele me perguntou qual é o público? Aí eu falei: comandante, são estudantes universitários do Brasil inteiro, de escolas... do Brasil inteiro. Aí ele me perguntou: de escolas públicas ou privadas? Aí eu falei: de públicas e de privadas. Aí ele falou: o Fernando Henrique era o presidente, era um congresso de oposição ao Fernando Henrique, né? E ele tinha uma ótima relação, o Fidel tinha uma ótima relação com o Fernando Henrique Cardoso. E aí ele falou para mim: você sabe que eu não posso falar do Cardoso, né? Aí eu falei: eu sei, comandante, eu compreendo perfeitamente.
Aí ele falou, e o que você acha que eu devia falar? Aí, Isso é pra botar no currículo. Eu pensei que ele fosse falar. E quantas horas você acha que eu posso falar? mas... Você brifou? Brifou Fidel Ô, Castro. Não, mas Fidel. veja, Mara, isso é um negócio que demonstra porque ele virou esse personagem histórico, não foi à toa, quer dizer, ele chega num evento, ele, do tamanho histórico dele, ele pega um jovem, que é o jovem que está ali liderando aquele processo, e ele pergunta a opinião dele sobre o que ele devia falar, quer dizer, é de uma sensibilidade, né, de uma sintonia, E o de que uma... ele devia falar? Qual de foi uma sua dica? inteligência, né? Não, eu falei para ele, não, Fidel, fala sobre a questão. Eu falei, olha, Fidel... Fala sobre o que você quiser. Não, eu falei, olha, fique à vontade, agora pode falar sobre a questão internacional, sobre o que o senhor quiser falar, fique à vontade, aqui o Congresso Tá aberto. está inteiramente aberto. Foram muitas enfim. horas de discurso ou Não. ele moderou? Não, ele O Fidel falou... é capaz de ir longe. Não, e foi uma surpresa, por quê? Porque uma parte do Congresso, o Congresso Estudantil é muito animado sempre, né? E tinha uma parte de oposição a gente, aquela briga e tal. E quando eu falei que a gente falou que o Fidel Castro ia para o Congresso, ninguém acreditava. E aí eles começaram a espalhar nada, Fidel nada. Ele está falando que é o Fidel, mas na hora quem vai aparecer é o Itamar. Então, na hora que ele sobe no palco, palco de Congresso Estudantil, gente, palquinho, não é palco de presidente da República. Na hora que ele sobe no palquinho do Congresso, aquela figura, teve um momento meio de catarse dos estudantes, né? Que nunca imaginaram. Tem foto Tem sua, Fidel? Tem foto. Na intervenção, quando eu assumi a intervenção, o pessoal da extrema-direita espalhou essa foto nas redes. Ah, é? O comunista, o comunista. A primeira menção a Ricardo Capelli no acervo da Folha de São Paulo, ele está ao lado de Fidel Castro. Provavelmente foi daí que Se resgataram. fosse hoje, tinha selfie com o Fidel nas redes. Stories com Fidel Castro. Stories com o Fidel. Vai ficar para um outro programa a Mara contar quando ela foi conhecer Cuba, que é bem recente, né, Mara? E é um país belíssimo e vale muito Você a sabe pena que conhecer. Cuba, eu conheço muitos países, mas Cuba é um dos países mais lindos que eu já vi, um dos povos mais interessantes. Não, eu não sou comunista. E é interessante. E você hoje tem muitos espanhóis indo para lá fazer investimentos no turismo, na água azul. Cubano é um como baiano do nunca vi. Caribe, né, Mara? É uma boa. E você sabe que uma coisa que eu passei Réveillon, ó, e uma coisa que me deixou assim muito emocionada é que meu pai, ele tinha uma música que ele amava. Meu pai era um sujeito alegre e tal, e ele tinha uma música que ele amava, que era Guantanameira, que é o hino cubano, né, dos cubanos lá. E a gente no Réveillon e tal, os caras cantando isso lá e tal. E eu falei, cara, meu pai... Olha meu pai. Tem que mostrar para a câmera também. Depois meu pai era um militar na época da ditadura. Era um piloto. Meu pai não tinha nenhuma chance de ter conhecido o povo, não teve, de ter conhecido o povo cubano. E ele teria adorado viver, passar um tempo em Cuba. Eu não tenho a menor dúvida, meu pai era piloto, não tenho a menor dúvida que teria sido um dos lugares onde a gente iria bastante e tal. E eram duas ditaduras que não tinha ele não teve a menor chance de usufruir e desfrutar disso. Isso é uma das coisas que eu falo assim, cara, ditadura, gente, é muito ruim para todo mundo. Eu tive no Irã, cara, o povo do Irã recebe a gente com um carinho, assim, com uma deferência, porque ele fala assim, pô, você veio aqui no meu país, que legal, né, e tal, e um povo que gosta de poesia e tal. E por que não se vai mais no Irã? Por causa da ditadura, por causa da teocracia, entende? Então, ditadura é muito ruim, gente, sabe? Os povos, eles são irmãos, entende? Inclusive, para registrar, Cuba é uma ditadura também, né? Muito ruim, que é o Dias-Canel, que hoje está governando o país, sucedendo os irmãos Castro, que tem toda a complexidade da história de Cuba. E o povo cubano está passando por dificuldade. Mas... E fora que Cuba também sofre com os embargos dos Estados Unidos, o que o mundo já diz e repete tantas vezes que é inaceitável, porque priva o povo cubano justamente de ter uma qualidade de vida melhor um pouco. É uma covardia, na verdade. Pois é, né? exatamente. Você tem a maior potência econômica ainda do mundo
fazendo um embargo criminoso a uma ilha, gente. Que é... E já tantas décadas, né? Que eu acho que é uma coisa uma que ofende os covardia, né? Estados Unidos, a resistência cubana. É uma covardia, né? Pois é. Bom, fica o convite para todo mundo conhecer Cuba, então. Vale a pena o lugar. É barato, é lindo, é um país maravilhoso. Eu passei um Réveillon com $10. $10 é o que me custou um Réveillon num bar ali que tinha um amigo meu que já foi a Cuba várias vezes, falou, esse sim, comunista. Eu tenho amigos comunistas, eu tenho amigos bolsonaristas, eu também tenho amigo comunista. E falou, não, passa lá e tal. E fui. E não era uma coisa... E custou muito barato. Você vê um país lindíssimo. Um povo enfim, maravilhoso. Um povo maravilhoso. Você se diverte. É legal. Bom, eu tenho a dura missão de pôr um ponto final na nossa segunda chamada especial nesse fim de ano. É duro ter que despedir de vocês, que o papo tá tão bom, mas vamos deixar para uma próxima oportunidade encontrar o Paulo Motorim, que é editor do Intercept Brasil. E Palmeirense. O Ricardo Palmeirense, estamos aqui num templo sagrado do futebol, Mané Garrincha. Eu vou agradecer aqui, ele me salvou. Eu sou fluminense, Por isso ele tá de bom humor. Mas nossa homenagem ao Mané Garrincha, a todos os botafoguenses que ganharam do assisti um time. jogo Vasco e Palmeiras com o Motorim eu aqui tava- no Mané Garrincha. Eu fiquei impressionada como ele palmeirense. Ainda bem que o mesmo. Fluminense continua aí na Série A e, inclusive, o Fluminense que ganhou a Libertadores tão recentemente. E nos veremos no Mundial, nos Estados Unidos, no Império Norte-Americano. Exatamente. E Ricardo Capelli, que é presidente da BDI e, é importante sempre dizer, foi interventor na segurança pública aqui do Distrito Federal. Obrigado, viu, Capelli? Nada, obrigado, Afonso, Paulo, Mara, sempre um prazer. Obrigado também a Mara e a você que está nos acompanhando. Deixa o like, essa discussão é muito importante que você participe e nós nos encontramos na programação do My News. Até mais. Tchau, tchau.